Este é Help Wanted, o primeiro episódio de Bob Esponja lançado em 1999. O episódio começa com o narrador nos apresentando a fenda do biquíni e a Bob Esponja calça quadrada. Então, vemos o despertador extremamente barulhento do Bob Esponja tocar e ele acorda tão calmo para o barulho que aquilo fez. Ele diz ao Gary que hoje é o dia e imediatamente fica pelado, e nós realmente o vemos pelado também. Não vou mentir, mas é por tipo uma fração de segundos assim. Então ele veste o seu traje icônico. Além disso, toda vez que ele fala com o Gary não tem nenhuma emoção, apenas fica olhando fixamente para o vazio. Bob Esponja então vai para sua academia pessoal e vemos uma barra com bichos de pelúcia de verdade sobre ela. E o Bob Esponja luta tanto para levantá-la que seus olhos ficam pretos, suas costas estalam e ele sente muita dor. Então talvez sejam pesos de verdade, apenas disfarçados de bicho de pelúcia. Tô brincando. Ele joga a barra, ela cai e ouvimos um som que parece que a barra é de pelúcias, realmente. Então o cara é só fraco mesmo. Quero dizer, ele é uma esponja. Isso o empolga e o Bob Esponja está a caminho de alguma coisa, ainda não sei o que, e ele só vai dizendo Estou pronto, estou pronto. O que é louco, já que essa frase icônica foi dita no primeiro episódio de todos. Enfim, ele passa pela casa do Patrick, e o Patrick dá a ele alguma motivação. Aí vemos o Bob passar pelo Siri Cascudo e ele o apresenta como se fosse um restaurante 5 estrelas. Tem uma placa de procura-se ajuda na janela. Então, o grande dia de Bob Esponja é tentar conseguir um emprego no Siri Cascudo. Descobrimos que o Bob Esponja está esperando há anos para se tornar um cozinheiro de frituras no Siri Cascudo, mas ele fica sobrecarregado e desiste. Mas o Patrick o impede e dá a ele um discurso motivacional, incrível, deixando-o pronto para ir atrás do emprego. O mais louco para mim sobre o início de Bob Esponja é que o Patrick era genuinamente um bom amigo, mas por alguma razão, nas temporadas mais novas, eles mudaram completamente o Patrick e o transformaram só num idiota que basicamente piora tudo. Então, depois desse ótimo discurso, Bob Esponja corre em direção ao Siri Cascudo e vemos o Lula Molusco, que aprendemos instantaneamente que odeia o Bob Esponja, e isso continua igual até hoje. Ele vê a placa de procura-se ajuda e começa a surtar, então corre para dentro do Siri Cascudo e tenta convencer o Sr. Sirigueijo a contratá-lo. Mas antes que ele consiga, Bob Esponja invade o Siri Cascudo, todo confiante com sua voz máscula. Treinei a vida inteira para o dia em que pudesse fazer parte da equipe do Siri Cascudo. Mas aí ele tropeça num prego e causa a pior primeira impressão de todas, quicando por todo o restaurante. Mas o Bob Esponja não percebe o quão ruim aquilo foi e pergunta quando ele começa. O Sr. Sirigueijo tira sarro das pernas dele e o Bob Esponja implorando, dizendo que pode provar que é o melhor cozinheiro de frituras, até que o Lula Molusco convence o Sr. Sirigueijo a não contratá-lo. O Sr. Sirigueijo pisca para ele, então o Bob provavelmente não vai conseguir o emprego. Mas o Sr. Sirigueijo, em vez de ser maduro e dizer na lata, dá uma tarefa impossível: ir buscar uma espátula hidrodinâmica com anexos de bombordo e estibordo e com um tubo drive. É óbvio que ele está inventando isso, mas o Bob Esponja não tem ideia. O Sr. Sirigueijo põe um chapéu do Siri Cascudo no Bob Esponja e diz para ele não voltar sem a espátula. Então o Bob se olha no espelho e fica tão feliz, e honestamente é triste isso. Me sinto mal por ele, mas depois o Sr. Sirigueijo e o Lula Molusco, sendo empatas mesmo, caem na risada porque acabaram de destruir os sonhos do Bob Esponja. Outra coisa diferente nesse episódio é a amizade entre o Sr. Sirigueijo e o Lula Molusco. Eles estão super próximos nesse episódio, o que nunca vi em outros episódios. Enfim, o Sr. Sirigueijo e o Lula Molusco recebem o que merecem e vários ônibus chegam ao Siri Cascudo. O Sr. Sirigueijo, com seu estranho senso de olfato, percebe que esses ônibus estão cheios de anchovas e entra em pânico. E com razão, porque essas anchovas simplesmente invadem o Siri Cascudo e nem pedem nada, só dizem mip mip e começam a assediar o Sr. Sirigueijo e o Lula Molusco, jogando-os por todo o restaurante. Então vamos até o Bob Esponja, que entra no mercado da barganha procurando a tal espátula. Mas no Siri Cascudo é o caos completo. O prédio inteiro está literalmente pulando e o Sr. Sirigueijo e o Lula Molusco estão sofrendo.
há uma verdadeira tsunami de MIPs e eles estão sendo arrastados em seu barquinho de caixa registradora. Enquanto isso, o Bob Esponja está de boa, andando calmamente pelo mercado. E o Sr. Sirigueijo e o Lula estão sendo espancados, agarrados em um poste pela vida enquanto várias ondas de anchovas os atingem. Eles estão obviamente em pânico. O Sr. Sirigueijo acha que vão literalmente morrer e ele e o Lula Molusco têm um abraço comovente e triste. Quero sentir pena, mas como eles ousaram desrespeitar o Bob Esponja, isso é literalmente o que eles merecem. Não me sinto tão mal. Não que eles mereçam morrer, obviamente, porque eles não vão morrer. Porque o Bob Esponja Calça Quadrada, de alguma forma, não sei como, conseguiu a espátula inventada que o Sr. Sirigueijo falou. E ele entra voando com sua nova espátula. Claro, o Sr. Sirigueijo e o Lula Molusco ficam completamente sem palavras. Aí o Bob corre para a cozinha para fazer alguns hambúrgueres para as anchovas, que tecnicamente nem pediram nada ainda. Aí temos essa montagem divertida e icônica do Bob Esponja cozinhando hambúrgueres com a música mais legal de todas. E claro, você sabe que eu fico pensando, como o cara sabe fazer hambúrguer de siri? Ele simplesmente pula lá atrás e começa a cozinhar sem nem olhar a fórmula. Como ele sabe preparar aquilo? Não sei. Enfim, o Bob começa a preparar hambúrgueres sem parar e ainda manda uns passinhos de dança incríveis, não vou mentir. Todas as anchovas comem e finalmente voltam para seus ônibus. E o Bob Esponja fez o Sr. Sirigueijo ganhar muito dinheiro. E claro, depois de tudo isso, o Sr. Sirigueijo o contrata. Tinha que contratar, né? O cara é insano na chapa e salvou a vida dele e do Lula Molusco. O Lula Molusco não curte nem um pouco, mas o Sr. Sirigueijo finalmente mostra seu verdadeiro lado e o ignora, indo contar seu dinheiro. O Patrick, novamente sendo um ótimo amigo, aparece para ver como o Bob Esponja está e pede que seu amigo faça um hambúrguer para ele. Mas o Bob fica animado demais e faz tantos hambúrgueres que literalmente joga o Patrick para fora do restaurante. O Lula tenta dedurar o Bob, mas obviamente ele manteve o emprego. E o episódio termina. Antes de criticar o episódio, quero falar do fato de que o Siri Cascudo não tinha cozinheiro antes do Bob chegar. Como estavam fazendo os hambúrgueres de Siri, eu não sei. Eu sei que tinha uma placa de procura-se ajuda, mas o Sr. Sirigueijo estava com dinheiro na mão quando o Bob entrou. Então, obviamente eles estavam produzindo hambúrgueres. Há tantos episódios mostrando como o Sr. Sirigueijo e o Lula Molusco são incapazes de fazer hambúrgueres, então sinceramente não entendo como esse restaurante funcionava sem o Bob. Além disso, no episódio Bem-vindo ao Balde de Lixo, o Sr. Sirigueijo quase teve que fechar o Siri Cascudo porque perdeu o Bob Esponja. Não sei, vamos só criticar o episódio. Primeiro de tudo, esse episódio é ótimo. Acho muito impressionante como eles já tinham a fundação do desenho totalmente estabelecida no primeiro episódio, tirando algumas mudanças, como o Patrick ter ficado mais burro e virado um mau amigo, e os personagens estão muito bem definidos. O Bob Esponja é muito inocente, feliz e engraçado. O Lula Molusco é um personagem miserável que odeia o Bob. O Sr. Sirigueijo é um narcisista que ama dinheiro. E o Patrick é meio bobinho e o melhor amigo do Bob. O único personagem que mal apareceu nesse episódio foi o Gary. E claro que ele não era parte importante do episódio, mas deixaram o Gary extremamente sem emoção. Ele literalmente só encarava o nada e parecia ser sem alma. Mas ainda assim, o fato de que explicar a base de todos os personagens no primeiro episódio, que só tem 8 minutos, é insano. O episódio também tem aquele charme antigo e incrível de Bob Esponja. Eu simplesmente adoro isso. O episódio é engraçado, é aleatório, o conflito é ótimo e há várias cenas e memes icônicos só nesse episódio que acho que começar o desenho do Bob Esponja conseguindo um emprego no Siri Cascudo foi uma ideia perfeita. Mas, na minha opinião, queria que tivéssemos mais contexto sobre o Bob Esponja. Eu sei que há outros episódios sobre o passado dele, como ele conseguiu seu abacaxi e tal, mas queria que mostrassem flashbacks do Bob jovem no Siri Cascudo se apaixonando pelo lugar. Isso tornaria a cena em que ele consegue o emprego muito mais especial do ponto de vista do público. E eu sei que o Bob disse isso, mas ver isso de verdade com ele seria tão especial. Mas sinceramente, Bob Esponja não é um desenho feito para a mitologia e uma história profunda. Cada episódio é aleatório,
não é uma série com uma linha narrativa. Então esse episódio, do jeito que é praticamente perfeito. Muitos episódios piloto não são tão bons assim, e é surpreendente como esse é ótimo. Mesmo assistindo esses episódios 25 anos depois, eu ainda gostei, e ele se mantém muito bem em comparação com a televisão moderna. Esse episódio é um clássico e fico muito feliz que fizeram esse episódio, porque ele transformou Bob Esponja no que ele é hoje.